Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a várias perguntas de nossos alunos a respeito do uso de músicas protestantes dentro da missa. Eu tenho aqui, são inúmeras perguntas. Uma delas, inclusive, uma das alunas diz assim: eu ouvi o desabafo de uma autora, compositora protestante, que dizia assim, que ela fica muito chateada de saber que a música que ela compôs é usada dentro da Igreja Católica para adorar um pedaço de pão. Antes de responder a essa pergunta, nós precisamos compreender a natureza da música litúrgica. E para isso, quero ler com você o número 42 da Exortação Apostólica Sacramentum Caritatis do Papa Bento XVI. Você sabe que o Papa Bento XVI é um homem de uma fina formação musical e que sabe muito bem o que é a liturgia e como é que nós precisamos caminhar na direção de uma reforma da reforma litúrgica. No número 42, ele diz assim: na sua história bimilenária, a Igreja criou e continua a criar música e cânticos que constituem um patrimônio de fé e amor que não se deve perder. Veja bem, são 2000 anos. Uma história bimilenária, onde a Igreja criou e continua a criar. E nós temos aí um patrimônio. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que temos que mudar de mentalidade. O Papa nos exorta para que não joguemos fora o patrimônio da Igreja. Dentro da música litúrgica, nós não podemos agora escolher as músicas porque estão no hit parade, porque elas estão nas paradas de sucesso. É o CD que mais vende no momento. Isso vale para qualquer tipo de música, seja católico, seja protestante. O que nós precisamos entender é que existe já um patrimônio. E esse patrimônio não deve ser jogado fora. Segunda coisa que o Papa nos diz: verdadeiramente em liturgia, não podemos dizer que tanto vale um cântico como outro. Não é o tanto faz. Não. Não é porque eu me sinto emocionado com aquele canto que eu vou colocá-lo na missa. Eu preciso ter critérios para escolher este cântico. A propósito, é necessário, diz o Papa, evitar a improvisação genérica ou a introdução de gêneros musicais que não respeitam o sentido da liturgia. O sentido da liturgia, ou seja, o que está em jogo aqui é a pergunta: o que é realmente uma missa? A missa é a celebração da comunidade, ou seja, a comunidade festiva que celebra a si mesma. O Papa Bento XVI, em várias das suas colocações, chama atenção para esse antropocentrismo, esta tendência de se colocar o homem no centro da celebração da Eucaristia. Ao invés de nós adorarmos a Deus, ao invés de nós estarmos centrados no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que morre e ressuscita pelos nossos pecados, ao invés de Deus estar no centro, os protagonistas são os seres humanos, a comunidade que celebra, o padre que está no altar, o ministério de música, que nem sempre tem modéstia e às vezes é tentado a aparecer mais do que ele deveria. Deus deve estar no centro da celebração eucarística. Não as nossas emoções, não os nossos sentimentos, não nós mesmos. E é assim que o Papa, então, nos exorta, sempre nesse número 42 da Sacramentum Caritatis, a levar em conta a realidade do canto gregoriano. Ele diz assim: embora, tendo em conta as distintas orientações e as diferentes e amplamente louváveis tradições, desejo que se valorize adequadamente o canto gregoriano, como canto próprio da liturgia romana. Então vejam, aqui o Papa põe com toda clareza o fato de que não podemos jogar fora o patrimônio da fé, o patrimônio da Igreja Católica.
Isso talvez sirva de critério ao nós escolhermos as músicas para a nossa celebração. Vejam, não vamos ser ingênuos. É evidente que podem haver músicas compostas por protestantes muito queridas e admiradas por católicos. Se nós vamos exorcizar toda e qualquer música protestante, então ninguém deveria ouvir Jesus, Alegria dos Homens, de Bach, ou o Aleluia, de Handel. Mas não se trata de evitar uma música simplesmente por ela ser protestante. Trata-se de mudarmos uma mentalidade. Não é a música da moda que deve entrar na missa. É a música do nosso patrimônio de fé. É a música que faz parte da nossa história de fé enquanto igreja. Porque a liturgia ela deve ser recebida. Além disso, uma vez que nós colocamos aqui o ponto de vista, que não é somente um ponto de vista, é um ensinamento,